Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Marim Cebrian e nessa aula aqui nós iremos resolver a segunda fase do 34º Exame de Ordem em Direito Penal. Bem, pessoal, e sem muita enrolação, vamos direto ao que importa, né? Primeiro, eu gosto sempre de passar inicialmente um roteiro da aula. Eu não gosto de assistir uma aula, começar a assistir uma aula sem saber qual é o rumo que ela vai tomar, né? A gente fica meio perdido, não sabe onde que o professor começa, onde que ele termina, mas aqui não. Eu vou mostrar para vocês qual é o nosso objeto de estudo nessa aula aqui, que é justamente a resolução do 34º Exame de Ordem. Primeiro, nós iremos resolver a peça prático-profissional. Eu vou ler com vocês o caso prático-profissional e, na sequência, vou resolver com vocês mostrando a peça resolvida, como que ela é montada, a estrutura, as teses, a sequência das teses, né, a estrutura dos parágrafos e assim por diante. Depois, nós iremos resolver as questões discursivas também do 34º Exame de Ordem, as 4 questões discursivas, os 2 itens de cada questão. Vou ler os casos de cada questão e resolver com vocês, mostrando o padrão de respostas adequado para cada uma dessas questões discursivas, ok? Bom, primeiro que também, antes de iniciar a nossa aula, eu preciso chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Recomendo que você baixe o caderno de provas, né, do 34º Exame de Ordem, seja lá pelo site da FGV, pelo site da Fundação Getúlio Vargas ou por aqui mesmo, né? Se você está no YouTube, presumo que sim, vou deixar aqui na descrição para você o link para você realizar o download, para você baixar o caderno de provas, haja vista que essa aula aqui é feita em cima do caderno de provas. Daqui a pouco eu vou mudar essa tela, vou sair do slide e vamos para o caderno de provas. E é interessante você ter do seu lado esse caderno para já ir se habituando com o exame, né? Ressaltando aqui para vocês, pessoal, que é muito importante que vocês saibam que essa é uma aula de resolução de prova. A metodologia que eu vou aplicar aqui é uma metodologia direcionada à resolução da prova. Isso quer dizer que eu não vou ensinar você do absoluto zero a estruturar, redigir e minutar um recurso em sentido estrito, como eu faço em aulas de segunda fase propriamente dita, mostrando o prazo da peça, hipótese de identificação, hipótese de cabimento, endereçamento, enfim, todos os aspectos do RES. Não, esse não é o objetivo da aula. É apenas resolver esse RES que foi cobrado, essa hipótese específica de RES, que é o RES cabível de decisão de pronúncia, né, lá do 581, inciso 4. Então, se você quer uma aula para aprender a minutar o RES e saber identificar todas as outras hipóteses de recurso em sentido estrito, recomendo que você busque aqui no canal. Aqui no canal nós temos aulas específicas de redação de cada uma das peças mais importantes da segunda fase, e lá tem uma aula de recurso em sentido estrito. Busque por essa aula, ok? Então essa aqui é apenas uma aula de resolução de prova. Isso não quer dizer que você não vai aprender aqui a minutar um RES, mas tão somente aspectos gerais sobre o recurso em sentido estrito do tribunal do júri, beleza? Bom, além do mais, se você se interessar por essa aula, saiba que temos um curso de segunda fase, ok? Segunda fase especificamente em penal. Conheça lá o nosso curso completo, videoaulas, apostilas PDF, simulados com correção individualizada e mentoria via WhatsApp. Então conheça o nosso curso, o site está aqui para você, né? cebrian.com.br, vai ficar também o site aqui na nossa nota de rodapé, basta você acessar. Curta, comente e se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, já curte agora, essa é a taxa que você paga por essa aula, assim você me ajuda demais, o YouTube entende que essa aula aqui é relevante e distribui para mais pessoas. Se gostar também, deixa o seu comentário e se inscreva no canal e siga também a gente no Instagram, meu perfil pessoal e também o perfil da empresa, né? Professor Cebrian, prof.cebrian ou cebrian.educação, ok? .ed. Veja, agora antes da gente começar a ler o caso prático profissional, eu acho bastante interessante eu passar para vocês algumas noções básicas sobre o recurso em sentido estrito. Afinal de contas, é a peça que nós iremos resolver aqui nessa aula, é a peça que foi cobrada no 34º Exame de Ordem e é também uma das peças mais cobradas na prova, né? Já explico por quê, durante a aula você vai entender essa noção, mas é interessante trazer aqui uma noção preliminar, aspectos gerais sobre esse recurso, né?
Primeiro, é preciso fazer uma distinção entre o rese, que é o recurso em sentido estrito, e o recurso de apelação. Primeiro que tanto o rese como o recurso de apelação são os dois principais recursos no âmbito da segunda fase, ok? O recurso de apelação ainda se sobressai porque ele é o mais cobrado, mas os dois são igualmente importantes, beleza? Primeiro que eles não se confundem. É necessário antes você saber como que se configura a apelação para que por exclusão você saiba identificar o recurso em sentido estrito. A apelação, que é o recurso mais importante dentro do processo penal, ela é como se fosse um desdobramento automático da sentença penal condenatória ou absolutória, né? Então, existe o processo, existe o procedimento comum ordinário, existe a audiência, memoriais e tem a sentença. Dessa sentença que vai condenar ou absolver o acusado, o remédio que você vai utilizar, né, em regra, para você combater essa decisão, buscando com que o Tribunal de Justiça, né, reforme aquela sentença, é o recurso de apelação. Então, pensou em sentença condenatória ou absolutória, pensou em recurso de apelação, desdobramento quase que consequente, quase que natural da sentença. Já o rese não. O rese, pessoal, é um recurso que ele possui hipóteses delimitadas de cabimento. Quando falamos em rese, falamos das decisões previstas lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então você pega o artigo 581 do Código de Processo Penal e você vai verificar que existe ali um rol de decisões. Dessas decisões, para atacar essas decisões, você vai utilizar o recurso em sentido estrito. Na maioria delas são decisões de natureza interlocutória. Tem algumas decisões ali que já estão revogadas tacitamente, porque hoje em dia são atacadas mediante agravo em execução. Essas decisões eu trato dentro da aula específica de rese, que você encontra, inclusive, aqui no YouTube. Mas quando falamos em rese, falamos sobretudo, grosso modo, no artigo 581 do Código de Processo Penal, né? Então, se não é sentença condenatória ou absolutória e é uma decisão prevista dentro do artigo 581, você estará diante de um recurso em sentido estrito. E dentro desse artigo 581 temos diversos incisos e dentre esses incisos temos o inciso 4, que é a decisão de pronúncia, ok? Então, quando falamos em decisão de pronúncia, falamos em recurso em sentido estrito. E quando falamos em recurso em sentido estrito dentro do direito penal, dentro da segunda fase do exame de ordem em direito penal, nós falamos em rese de júri, né? Então, todas as vezes que a FGV cobrou o recurso em sentido estrito, ela cobrou o rese da decisão prevista aqui no inciso 4 do 581, que é o rese da pronúncia, ou seja, o rese de júri. Por isso que é muito importante você ficar atento, você ficar atenta a essa hipótese de cabimento, porque ela é a queridinha da FGV. Mas, afinal de contas, o que é essa decisão de pronúncia? Quando falamos em decisão de pronúncia, falamos automaticamente em tribunal do júri. Tribunal do júri, que é aquele órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, falamos em crimes dolosos contra a vida. Não são crimes culposos contra a vida, e sim crimes dolosos contra a vida. O sujeito que praticar, o agente que praticar um crime doloso contra a vida, ele não será julgado por um juiz singular, né? Ele será julgado pelo tribunal do júri. Até existe uma etapa preliminar que é realizada pelo juiz singular, mas depois é feita, né, é realizado esse julgamento pelo tribunal do júri. E é justamente aí que entra a decisão de pronúncia, ok? Veja, preciso mostrar para vocês esse seguinte esquema para que você entenda essa decisão de pronúncia. Isso aqui que acabou de aparecer na tela de vocês é basicamente o procedimento da primeira fase do tribunal do júri. E a pronúncia é uma das 4 possíveis decisões ao final dessa primeira fase, beleza? Então, quando falamos em tribunal do júri, procedimento do tribunal do júri, nós tratamos automaticamente de um procedimento de natureza bifásica, né? É um procedimento bifásico, ou seja, possui duas fases. Então, veja, quando falamos no tribunal
do júri propriamente dito, imediatamente vem à nossa cabeça a figura do plenário do júri, com os jurados, com o promotor de justiça batendo boca com o advogado, com o juiz intervendo, e, enfim, você já conhece o tribunal do júri clássico, mas ele não se limita a isso. Existe, antes dessa etapa, a primeira fase do tribunal do júri, que funciona como que uma etapa preparatória, onde existe ali um procedimento muito parecido com o procedimento comum ordinário, né, onde a finalidade é justamente averiguar a materialidade e indícios de autoria, e quando você consegue reunir a materialidade e os indícios de autoria, o magistrado que vai conduzir esse processo na primeira fase, né, verificando que existem esses elementos, ele vai pronunciar o réu, que é basicamente colocar o réu a julgamento no plenário. Então ele fala o seguinte, ó, existe aqui a prova da materialidade, existem indícios de autoria, então eu vou submeter esse acusado ao julgamento em plenário. Então vai ter agora o julgamento em plenário, onde serão os jurados que vão decidir se aquele sujeito é condenado ou se aquele sujeito é culpado ou se aquele sujeito é inocente. Então veja, primeiro temos aqui a primeira fase do júri, que vai acontecer tal como o procedimento comum ordinário, com algumas peculiaridades. Vai ter oferecimento da denúncia, vai ter o recebimento, vai ter a citação, a resposta, a acusação. No caso aqui teremos uma tréplica, depois a audiência de instrução e julgamento, alegações finais e, por fim, uma decisão. E dentre essas decisões existe a pronúncia, que é justamente a decisão que submete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri. E quando estaremos diante, quando estivermos diante dessa decisão, você vai utilizar o recurso em sentido estrito para recorrer, beleza? Feitos esses esclarecimentos iniciais e superficiais, a gente pode então passar para a resolução da nossa prova de segunda fase, para a resolução do 34º exame de ordem. Bem, e nesse momento já espero que você tenha aí baixado com você o teu caderno de provas para que você possa me acompanhar na resolução desse caso prático profissional. Durante essa leitura eu vou grifando aqui alguns pontos essenciais, vou destacando outros pontos também, ok? E você vai me acompanhando. Veja, Rodrigo foi denunciado pelo crime de homicídio simples consumado, né? Então aqui já temos uma informação que é o crime capitulado na denúncia, aquele crime que o sujeito estará respondendo. Homicídio simples consumado, com a causa de aumento prevista na primeira parte do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Temos aqui também uma causa de aumento e o juízo competente, que vai ser aquele juízo que você vai endereçar a sua peça. Perceba que num simples parágrafo, em 2 linhas, já existem diversas informações muito importantes aqui para a gente já anotar e já ficar atento. De acordo com o que consta na denúncia, no dia 26 de dezembro de 2019, e aqui temos a data dos fatos, é importante você ficar atento, você ficar atenta à data dos fatos, porque geralmente, na maioria das vezes, mas não é o caso aqui, na maioria das vezes vem alguma tese de prescrição, alguma tese de extinção da punibilidade envolvendo data, então é importante que você fique atento a essas datas. Em uma boate localizada na cidade de São Paulo, Rodrigo teria desferido, e aqui eu já vou mudar a cor porque entramos no âmbito dos fatos, Rodrigo teria desferido um soco na barriga de João, além de ter lhe dado um empurrão, que fez com que a vítima caísse em cima da garrafa de vidro que segurava. O corte gerado foi a causa eficiente da morte de João, conforme consta do laudo acostado ao procedimento. Então, Rodrigo empurrou João estava ali com uma garrafa de vidro, a garrafa de vidro com o tombo perfurou a sua barriga e essa foi a causa da morte, né? O corte gerado foi a causa eficiente da morte, já li isso aqui. Rodrigo teria sido encaminhado por seus amigos ao hospital após os fatos, pois se mostrava descontrolado, não tendo prestado socorro à vítima, né? Mais uma informação aqui, ó, não tendo prestado socorro à vítima, por isso, sendo imputada a causa de aumento prevista na primeira parte do artigo 121 do Código Penal. Então vamos buscar aqui qual causa de aumento é essa, prevista lá no artigo 121.
essa causa de aumento aqui, pessoal, é uma causa que diz respeito à omissão do sujeito. Na verdade, é uma causa com várias circunstâncias, né? E o Ministério Público está dizendo que o Rodrigo ele não prestou socorro à vítima. Vamos ler aqui o texto. Ó, no homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então é justamente nesse trecho aqui que o Ministério Público está se apegando. Mas perceba que existe, pessoal, já de imediato, e aqui nós temos já uma tese, existe uma incompatibilidade entre essa causa de aumento de pena e o dispositivo imputado pelo MP, uma vez que o Ministério Público imputou a prática do homicídio simples consumado, né, que é a modalidade dolosa, e essa causa de aumento de pena aqui, ela aplica-se exclusivamente, olha só, ao homicídio culposo. Já temos inclusive uma tese subsidiária, né? Então, lá na parte das teses subsidiárias, porque diz respeito à aplicação da pena, você vai pedir o afastamento dessa causa de aumento de pena, porque justamente existe a incompatibilidade entre, né, essa causa e o crime imputado na denúncia, haja vista que o crime imputado na denúncia é um crime doloso e aqui estamos diante de um crime culposo. Então já temos aqui algumas informações importantes no primeiro parágrafo e uma tese que será trabalhada. Vamos dar continuidade. Diante da inicial acusatória, Rodrigo procurou seu advogado, narrando que, no dia dos fatos, câmeras de segurança registraram o momento em que uma pessoa desconhecida, de maneira furtiva, né, olha só, vou começar a destacar o trecho, uma pessoa desconhecida, de maneira furtiva, teria colocado substâncias entorpecentes em sua bebida, o que teria causado uma embriaguez completa. Olha só aqui, ó, que importante essa expressão, embriaguez completa, né? Rodrigo teria ficado descontrolado e, em razão disso, sem motivação, teria desferido o soco na barriga de João, empurrando-o em seguida apenas para que dele se afastasse nem mesmo percebendo que a vítima estaria com a garrafa de cerveja nas mãos, né? Temos aqui, inclusive, outra tese. Então veja que nessas simples 4 linhas já temos as duas teses mais importantes, né? A primeira aqui, ó, fica destacada por essa expressão, embriaguez completa. Veja, a embriaguez completa, né, e acidental, que é aquela decorrente de caso fortuito ou força maior, é uma excludente de culpabilidade, né? Você vai excluir a imputabilidade do acusado porque ele não tinha a possibilidade de, no momento dos fatos, né, entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento e, portanto, existe aqui essa excludente e, portanto, o Rodrigo deverá ser absolvido. Sabemos, é claro, que a embriaguez, via de regra, ela não vai ter uma consequência benéfica para o acusado, sobretudo se for uma embriaguez pré-ordenada, onde o sujeito bebe, né, intencionalmente para praticar a infração penal, inclusive vai ter a sua pena agravada por isso, mas quando essa embriaguez ela é completa, né, e proveniente de caso fortuito e força maior, o sujeito ele passa a ser inimputável naquele momento, é excluída a sua imputabilidade, por consequência exclui-se a culpabilidade e ele deve ser absolvido. Nesse caso aqui é uma causa de absolvição sumária, porque estamos ainda na primeira fase do tribunal do júri, conforme nós veremos na sequência. Então aqui temos uma tese de mérito, absolvição sumária em razão da embriaguez completa e acidental, tá? E essa embriaguez completa e acidental está fundamentada lá no artigo 28 do Código Penal, né? Primeiro temos aqui o caput, não excluem a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa. Nesse caso, a embriaguez não foi voluntária e não foi culposa e aplica-se, na verdade, o parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que é justamente essa situação onde foi colocada a substância em sua bebida, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Estamos diante aqui, é claro, de uma tese de absolvição sumária. E não para por aí, tem ainda esse outro trecho. O Rodrigo teria ficado descontrolado e, em razão disso, sem motivação, teria desferido um soco na barriga de João, empurrando em seguida apenas para que dele se afastasse, nem mesmo percebendo que a vítima estaria com uma garrafa de cerveja nas mãos. Perceba que não existe aqui o dolo de matar, e simplesmente, e no máximo, um dolo de causar a lesão
corporal, né? Claro que entra aqui no debate a questão de como que é possível esse cara ter algum tipo de dolo, sendo que ele no momento estava embriagado, mas assim, uma tese não exclui outra quando você é advogado de defesa. Você, em razão da ampla defesa, tem que alegar todas as teses para benefício do teu cliente, né? Ainda que uma tenha uma aparente contrariedade, contradição com a outra. O juiz vai acolher aquela ou aquelas que achar pertinente, né, que achar adequada no caso concreto, mas o teu papel é sempre pedir tudo. Peça a absolvição, depois peça, por exemplo, a desclassificação ou peça a diminuição de pena na impossibilidade de absolvição e assim por diante. Não pense muito nisso, né? Não pense nessa lógica das teses. Pense em alegar aquilo que é importante, que é interessante para a defesa do seu cliente e daqui a pouco veremos para qual infração esse crime aqui será desclassificado. Destacou Rodrigo, você quer saber por que quis lesionar João, mas assegurou que o resultado da morte não foi pretendido e nem aceito pelo mesmo, que precisou inclusive ser submetido a tratamento psicológico em razão dos fatos. Olha que importante é essa passagem aqui, né? Destacou, você quer saber por que quis lesionar João, mas assegurou que o resultado da morte não foi pretendido e nem aceito pelo mesmo, que precisou inclusive ser submetido a tratamento psicológico em razão dos fatos. O que é isso aqui, pessoal? O que o caso diz para nós quando nos diz que não quis esse resultado morte o Rodrigo? É basicamente o caso prático profissional jogando na sua cara a desclassificação do homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, que é um crime pré-ter-doloso, né? Então a gente aqui nesse caso, ele tinha o dolo em causar, né, a conduta, dolo na conduta, mas teve culpa em relação ao resultado. Por isso estamos diante de um crime pré-ter-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, nesse caso, iremos pedir a desclassificação do crime de homicídio doloso para a lesão corporal seguida de morte. Essa lesão corporal seguida de morte, ela não está capitulada dentro daqueles crimes previstos como crimes contra a vida e, portanto, se não é um crime doloso contra a vida, né, porque não está capitulado dentro daquele capítulo do Código Penal, existe, portanto, a incompetência do tribunal do júri e nós iremos pedir a remessa desses autos para o juízo singular, que será o juízo competente, tá? Então não é uma situação de homicídio doloso, e sim uma situação de lesão corporal seguida de morte. Alguns alunos aqui nessa prova, nesse exame, pediram a desclassificação para o crime de homicídio culposo, beleza? Não é a tipificação mais adequada. É claro que a pena é substanciavelmente menor do que a pena do crime de lesão corporal seguida de morte, mas a adequação típica, mais exata em relação à lesão corporal seguida de morte, porque fica caracterizado aqui pelo que foi narrado, ainda que exista uma narração, ainda que exista uma redação um pouco falha do exame, ficou caracterizada a figura do préter dolo. Dolo em relação à conduta de causar lesão e culpa em relação ao resultado, em relação à morte, né? Na figura do homicídio culposo, isso não acontece, existe simplesmente uma conduta que é negligente, que é imperita, né? E não há que se falar em dolo. Mas ainda assim, a banca, ela premiou, né, no espelho, o simples fato do aluno ter alegado a desclassificação para um crime não doloso contra a vida, né? Então, aquelas pessoas que pediram a desclassificação para o homicídio culposo tiveram ali 0,30 de ponto, né? Não porque pediu especificamente para o homicídio culposo, mas sim porque pediu a desclassificação para um crime que não seria de competência do tribunal do júri. E aquelas pessoas que especificamente pediram a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte tiveram ali uma pontuação maior, né, porque foi previsto esse item no espelho de correção. Vamos lá? Dando sequência aqui, apresentou o laudo do hospital, elaborado logo após o ocorrido, constatando que estaria completamente embriagado em razão da ingestão daquela substância entorpecente. Aqui é a embriaguez sendo comprovada mediante o laudo daquela substância entorpecente que teria sido colocada em sua bebida, bem como que, naquele momento, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos.
Após o recebimento da denúncia, citação e apresentação da defesa, e aqui nós já entramos no âmbito do caso prático, onde ele vai mostrar para a gente em que momento processual nós estamos, para que a gente possa identificar a peça adequada, foi designada a audiência de instrução e julgamento. Na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, já é aqui a banca mais uma vez localizando você dentro do caso, estamos na primeira fase do tribunal do júri, para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu. Os policiais responsáveis pela investigação e pela oitiva dos envolvidos arrolados como testemunhas pelo MP informaram ao magistrado que se atrasariam para o ato judicial, pois estavam em importante diligência, né? Então perceba que aqui já vai entrar uma tese que muitas pessoas acabam não identificando, mas que é bastante cobrada na segunda fase. Não querendo fracionar a colheita da prova, o magistrado determinou a oitiva das testemunhas de defesa. Olha só, vou destacar isso aqui porque é importante. O magistrado determinou a oitiva das testemunhas de defesa antes das de acusação, apesar do registro do inconformismo da defesa. Ao final, o réu foi interrogado. Veja, aqui estamos diante de uma nulidade, mais uma tese que nós iremos alegar, mas aqui no campo das nulidades nós vamos trabalhar lá dentro da área das teses preliminares, ok? Por que que existe uma nulidade? Simplesmente pelo fato de que as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação. E isso não pode parecer, no primeiro momento, algo besta, algo sem muito sentido, mas é muito relevante porque aqui estamos diante da violação também ao princípio da ampla defesa e contraditório. Primeiro é preciso que exista a acusação para que depois exista a defesa, né? Não é possível que a gente se defenda de algo que não sabe do que está sendo acusado. Isso aqui viola o nosso artigo 411 lá do Código de Processo Penal, que trata justamente desse procedimento, desse rito para a oitiva dessas testemunhas, né? Então, não confunda o artigo 411 com o artigo 400, que prevê a audiência de instrução dentro do procedimento comum ordinário, ok? Olha só. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. Tá? Então tem que ser essa ordem, porque se não for essa ordem, fica caracterizada a violação ao artigo 411, a inobservância ao artigo 411 e, portanto, estaríamos diante de uma nulidade. Mas não acaba por aqui, né? O caso prático traz mais informações. Ao final, o réu foi interrogado. As provas colhidas indicaram que a versão apresentada por Rodrigo ao seu advogado era totalmente verdadeira, considerando que foi constatado o desferimento do soco e do empurrão por parte de Rodrigo em João. Após a manifestação das partes, o juiz pronunciou o acusado nos termos da denúncia, né? Então, aqui, pessoal, é justamente a parte onde o examinador, a parte onde a FGV mostra para você qual deve ser o recurso cabível dessa peça aqui, né? O último ato processual praticado no processo foi justamente a decisão de pronúncia do juiz, ou seja, o juiz entendeu que existe prova da materialidade, indícios de autoria e vai submeter esse acusado a julgamento pelo tribunal do júri, a julgamento pelo plenário propriamente dito, onde os jurados irão decidir se aquele sujeito é culpado ou se aquele sujeito é inocente. Só que antes disso, é claro, nós iremos interpor o nosso recurso em sentido estrito, porque na forma do artigo 581, inciso 4, é cabível o rese, beleza? Olha só, intimado, o Ministério Público se manteve inerte. Rodrigo e sua defesa técnica foram intimados da decisão em 5 de abril de 2021, segunda-feira, ok? Então essa foi a data da intimação. Considerando apenas as informações expostas, apresente na condição de advogado de Rodrigo a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus e embargos de declaração. Aqui é a banca excluindo a possibilidade de peças que sempre, por conta da sua generalidade e da sua amplitude, cabem de vários casos, né? Então aqui ela já exclui para que você não alegue e não trabalhe essas peças, expondo todas as teses jurídicas de direito material e processual aplicáveis.
Ponto. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para a interposição, devendo ser considerado que segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país, tá? Então aqui já vou tratar com vocês o prazo dessa peça. O caso está pedindo para que você date a sua peça com o último dia para a interposição, né? Por que interposição? Porque existem duas peças aqui, né? Quando falamos em recurso com uma peça dupla, né? Peça de interposição e peça de razões. A peça de interposição é aquela peça que nós iremos direcionar para o juiz de primeira instância, informando que desejamos recorrer, e já a peça de razões é aquela peça endereçada ao tribunal, né? Com as razões recursais propriamente ditas. Então, o prazo que nós iremos utilizar nas duas peças é o prazo de interposição, que no caso do recurso em sentido estrito são 5 dias. 5 dias para você interpor e 2 dias para você arrazoar. Então, como que seria aqui essa contagem de prazo processual? Primeiro que no prazo processual penal nós vamos excluir o dia do início e incluir o dia do final. Veja, aqui ele foi intimado numa segunda-feira, dia 7. Né? Então, se ele foi intimado segunda-feira, começa a contar o prazo na terça. E contando com a terça, nós temos que contar 5 dias, que é o prazo da interposição. Terça, né? Porque excluiu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Caiu em dia não útil. Portanto, nós prorrogamos para o primeiro dia útil seguinte, que no caso seria domingo? Não, seria segunda-feira. Então, nesse caso aqui, pessoal, seria o último dia do prazo após 7 dias, porque nós não contaremos, não consideraremos esses dias que não foram úteis, prorroga-se para o próximo dia útil seguinte. Então, nesse caso aqui, como ele foi intimado no dia 5, esse último dia aqui vai ser o dia 12, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o último dia para a interposição será o dia 12. É claro que o meu objetivo aqui não é explicar prazo processual penal. Existe aqui no canal uma aula específica para prazo e recomendo que você assista essa aula, que é só para justificar por que vai ser o dia 12 de abril. Lembrando que no prazo processual penal, além de excluir o dia do começo e incluir o dia do final, esses prazos são contínuos, ele não vai se interromper por domingo ou feriado, ele continua correndo. Só que se o dia do começo ou o dia do final, que foi o que aconteceu aqui, cair em dia não útil, nós prorrogamos para o primeiro dia útil seguinte, que foi, como eu disse, o que aconteceu nesse caso, beleza? Agora que nós lemos e eu já indiquei para vocês, né, as principais teses, os principais aspectos, eu posso já mostrar para vocês a prova resolvida com a alegação das teses, com a sua estrutura, para tudo ficar mais claro dentro da sua cabeça. Então, como eu disse, recursos são peças duplas, peça de interposição e peça de razões. A peça de interposição é a mais simples, é apenas uma lauda mostrando para o juiz que você possui o desejo de recorrer e pedindo para que ele encaminhe esse processo, encaminhe essas razões recursais que você está juntando juntamente com essa interposição para o tribunal competente ao julgamento, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui o endereçamento da nossa peça, que é ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, conforme expresso, né, pelo próprio caso prático profissional, que diz para nós que esse processo estava tramitando nesse juízo. Uma questão que muitos de vocês fazem para nós é se também é correto endereçar excelentíssimo senhor doutor juiz. Também é aceito, eu acho que isso é mera formalidade. Tem gente que faz um malabarismo jurídico tremendo, né, argumentativo tremendo, para justificar que aquela outra posição, aquela outra forma de endereçar é muito incorreto, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu trabalho mais com pragmatismo, porque no exame de ordem as duas formas são aceitas, ok? Então aqui endereçamos para o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Esse espaço aqui, pessoal, ó, entre o juízo, né, entre o endereçamento e os autos, e na verdade o espaço entre o endereçamento e o preâmbulo é opcional. Aqui eu coloco para efeitos didáticos e ilustrativos e porque na prática é assim que acontece. Mas no seu exame de ordem não precisa deixar todo esse espaço, porque espaço é importante. Você vai perder linhas fundamentais, essenciais, né, muito relevantes para o teu exame que vão fazer falta. Então não recomendo que você pule todas essas linhas aqui, beleza?
beleza? Isso aqui é só para efeitos didáticos. Recomendo que você pule no máximo 2 a 3 linhas entre esse endereçamento e os autos e mais 2 linhas até o preâmbulo. Lembrando que esse elemento aqui, ó, esses autos, número, também é opcional. Isso nunca foi avaliado ou pontuado dentro do exame de ordem em direito penal, mas é algo que é praxe na prática e eu coloco só para efeito didático e ilustrativo também, para ficar mais próximo à prática real. Aí nós entramos dentro do preâmbulo, né? Lembrando que em processo penal raramente nós vamos precisar qualificar o cliente, haja vista que ele já foi qualificado lá na denúncia, então aqui no nosso preâmbulo nós podemos ser mais diretos, mais objetivos, né? E o elemento que vai ser avaliado aqui dentro do preâmbulo para efeitos de segunda fase é justamente o fundamento legal da nossa peça, né? Então olha só, Rodrigo já qualificado nos autos por intermédio do advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, interpor. Essa estrutura redacional aqui não é uma regra, tá? Se você não tem algo em mente, pode utilizar essa estrutura, é claro que adaptando o fundamento legal de acordo com a peça cabível, mas se você já vem da prática penal, faz estágio em escritório da advocacia ou defensoria pública e tem a sua maneira de redigir, o preâmbulo pode utilizar a sua forma. Quanto menos decisões de criatividade você tomar dentro da sua prova, menos tempo você vai consumir e melhor você vai ter, enfim, vai ter um melhor desempenho dentro da sua prova, beleza? Então aqui, pessoal, utilize a maneira que você achar mais conveniente. Então desse preâmbulo nós pontuamos sobretudo, né, o fundamento legal da peça. Outro dado importante é em relação ao verbo aqui no final. Muita gente fica muito preocupada com esse verbo, porque cada peça tem um verbo mais adequado. Recurso nós utilizamos interpor, embargos nós utilizamos opor, habeas corpus nós utilizamos impetrar, peças como memoriais ou resposta à acusação nós utilizamos apresentar e assim por diante, mas isso também não é pontuado, né? Isso aí mostra mais técnica, mais sabedoria para o teu examinador, mas não é algo que vai estar previsto, pelo menos nunca esteve previsto no espelho de correção na segunda fase em direito penal. E aqui entra a parte mais importante da sua peça de interposição, que é justamente o nome dela. E a essa altura do campeonato, você já deve saber que errar a peça prático profissional, errar o nome da peça prático profissional vai causar a tua eliminação, né? Você não pode errar a peça. Então, nesse caso aqui, coloque o nome por extenso, né? Sem ficar rabiscando muito, não precisa colocar em negrito, né? Inventar moda na sua prova, basta colocar ali, né? De modo evidente para o teu examinador. Se quiser botar centralizado e deixar um espaçamento em relação ao preâmbulo, também não tem problema nenhum. Se quiser colocar tudo em caixa alta, também não tem problema nenhum. E aqui na sequência nós temos um elemento muito importante que é o fechamento dessa peça de interposição, que nesse fechamento vai conter o que nós chamamos de pedido de juízo de retratação, que é sempre um item que é pontuado quando a peça cobrada é recurso em sentido estrito. O que é esse juízo de retratação? Algumas peças dentro do processo penal, como por exemplo o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, elas são beneficiadas com esse instituto que é o juízo de retratação, que basicamente é a possibilidade do juiz que proferiu aquela decisão, né, não encaminhar esse processo para o tribunal para julgamento e ele reconhecer que errou e ele mesmo reformar a própria decisão, né? O famoso perdão pelo vacilo. O juiz vê ali os argumentos da defesa, os argumentos do recorrente, vê que realmente não foi a decisão mais justa e ele mesmo promove a sua retratação, ele mesmo promove naquele momento, né, a reforma da sua decisão e não encaminha esse processo para o tribunal e o tribunal não precisa julgar. O nome disso é juízo de retratação e nós precisamos pedir esse juízo de retratação na peça de interposição para que você tenha a devida pontuação. E para fazer isso é simples, não tem muita formalidade, basta que seja feito esse pedido. Você pode inclusive utilizar essa estrutura de redação aqui. E resignada com a decisão, a defesa... Deixa eu mudar essa cor que eu não gostei dela aqui não, vou botar amarelo.
E, resignada com a decisão, a defesa requer o recebimento do presente recurso e que seja realizado o juízo de retratação nos termos do artigo 589 do CPP. É importante também colocar o fundamento legal. E caso não seja modificada a decisão, requer que o recurso seja remetido ao tribunal para julgamento juntamente com as razões. Então, peça sempre também a remessa dos autos para o juízo competente, para o tribunal competente, que também é item a ser pontuado. E aqui você já fecha a sua peça, nesses termos pede deferimento, local, data, que nesse caso é dia 12 de abril de 2021, que também vai ser utilizada na data de razões, né? Advogado OAB, sem inventar informações. Aqui é uma parte importante, porque muitos de vocês, né, provavelmente estão começando o estudo agora e precisam saber algumas máximas dentro do exame de ordem, né? Alguns alunos acabam sempre colocando aqui, ó, o próprio nome no local do advogado, ou inventando um número de OAB, ou inventando uma localidade, né? Isso acaba acarretando a sua eliminação por identificação de prova. A pessoa que vai corrigir a tua prova não pode saber quem fez aquela prova, e você fazendo isso acaba violando o edital e vai receber um 0 na sua prova. Então não faça isso, beleza? Escreva apenas local, do jeito que está aqui, local, independentemente para onde foi endereçado a peça, advogado, né, e OAB, número que você não vai ter nenhum tipo de problema, ok? E essa é a nossa peça de interposição. É só você mostrando ao juiz de primeira instância que deseja recorrer, e agora é agora que começa a ficar mais relevante, porque nós iremos entrar no âmbito da peça de razões. E é na peça de razões que você justamente vai tratar sobre as razões recursais. É você mostrando para o Tribunal de Justiça, para o órgão julgador de segunda instância, as razões pelas quais aquela decisão merece ser reformada. E aqui, é claro, você vai encaminhar, né, você vai endereçar a tua peça para o Tribunal de Justiça, porque é justamente o Tribunal de Justiça que vai avaliar a sua petição, que vai avaliar o teu recurso. Então colocamos aqui egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então isso aqui é item fundamental que é pontuado, que é justamente o endereçamento. Esses elementos aqui, pessoal, né, eles são opcionais, né? Isso aqui, ó, recorrente, recorrido, processo número, é mais também outras situações de praxe, não são previstas no espelho de correção, mas é importante, é interessante você colocar na sua peça para ficar com mais aparência de peça propriamente dita. Na sequência vem o nome do nosso recurso, que é razões do recurso em sentido estrito, tá? Então, não deixe de utilizar a terminologia correta. Perceba que aqui na peça anterior nós utilizamos recurso em sentido estrito, porque é a peça de interposição, mas nas razões nós precisamos utilizar essa terminologia. Razões do recurso em sentido estrito. E aqui temos outros elementos opcionais que, via de regra, né, não encontra previsão de pontuação no espelho de correção, que são esses pronomes de tratamento, né, essa rasgação de seda, egrégio Tribunal de Justiça, colhem da Câmara, nobres julgadores, outros alunos, né, alguns alunos costumam utilizar termos diferentes. É algo que não é obrigatório, nunca, até hoje pelo menos, foi pontuado no espelho, mas também é interessante você colocar, porque, mais uma vez, mostra a afinidade do candidato com a prática profissional, e isso é visto com bons olhos pela banca avaliadora. E aqui nós iniciamos o tópico dos fatos, tá, pessoal? Lembrando que a máxima, né, que a regra geral dentro da estrutura de uma peça prática profissional é a divisão em fatos, em direito e pedidos, tá? Então, fatos, direito e pedidos. Dentro do tópico do direito, nós faremos, daqui a pouco você vai ver isso, nós faremos a divisão em teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias, que é a ordem mais adequada para o teu exame de ordem. Temos aqui no canal, inclusive, um vídeo sobre essa classificação, sobre essa ordem, tá? Então, inclusive, falando em canal, não esquece de dar o teu like. Se você não deu o seu like ainda, dê o like no vídeo, dê o like na aula. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque nos ajuda muito. E lembre-se de conhecer o nosso curso de segunda fase. Vou fazer aqui aquele jabazão, aquela propaganda. Se interessar, basta clicar no link que está aqui na descrição ou conhecer pelo site cebrian.com.br.
beleza? Então daqui a pouco nós iremos entrar no âmbito das teses, no âmbito do direito, mas antes tem aqui, ó, o tópico dos fatos. O tópico dos fatos, pessoal, costuma ser um problema para os alunos, não porque é pontuado, é justamente pelo contrário, é pelo fato de não ser pontuado. Dentro do âmbito penal, né, na segunda fase em direito penal, nós não observamos a FGV pontuando o tópico dos fatos, tal como, por exemplo, pontua em outras áreas do direito, né? Nós já observamos isso em outras áreas do direito, mas via de regra dentro do direito penal, quando falamos em tópico dos fatos, nós falamos em item que não é pontuado. Via de regra porque na queixa-crime, pelo fato de que os fatos se configuram como exposição do fato criminoso e, portanto, requisito da inicial, lá na queixa-crime esse item é pontuado. Aqui não. Isso não quer dizer que nessas outras peças, inclusive no rese, não precisa trabalhar o tópico dos fatos. Trabalhe o tópico dos fatos, mas seja sucinto ao máximo, né? Não vai deixar de fazer, mas também não precisa fazer aquele tópico enorme. Muitos de vocês que vêm da prática, que vêm de escritórios de advocacia, que vêm de defensoria, já têm o hábito de copiar e colar a denúncia inteira no tópico dos fatos, e quando vai fazer a prova de segunda fase acaba sendo bastante prolixo e colocando muita informação, né? Isso acaba prejudicando você porque vai tomar um espaço tremendo da sua prova, então não faça isso. Na segunda fase, seja sucinto, pontue aqueles principais acontecimentos dentro do processo, pontue a imputação e depois elementos essenciais, acontecimentos essenciais. Mais do que isso, não é necessário. Então veja só como que eu faço aqui, por exemplo, essa narrativa dos fatos, que na verdade é uma síntese processual. Rodrigo foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples consumado com a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º, primeira parte do artigo 121 do Código Penal. É mais do que suficiente. Os fatos foram esses. No dia 26 de 12 de 2019, segundo alega o Ministério Público, o Rodrigo teria desferido um soco na barriga de João, além de ter lhe dado um empurrão. Isso fez com que João caísse em cima da garrafa de vidro que segurava, causando-lhe um corte fatal. Ponto. Encerrada a primeira fase do pronunciamento do tribunal do júri, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia. Acabou. Fechou o caixão, não precisa mais do que isso aqui, né? Seus fatos já estão devidamente pontuados, né? Pontuados no sentido de marcados na prova, porque, como eu disse, não costuma a banca pontuar esse item aqui. E aqui nós entramos no âmbito do direito, que é justamente o tópico onde nós iremos tratar as nossas teses, e aqui onde se encontra a maioria da pontuação da sua prova, né? Vocês, quando ingressam em nossos cursos de segunda fase, em nosso curso de segunda fase, vocês começam com aquele medo, né, inicial com aquele pavor inicial de não conseguir identificar a peça prática profissional, mas no decorrer das aulas você percebe que, na verdade, esse não é o principal problema. O principal problema é você identificar a tese adequada e colocar no papel, né? Você percebe que, com o estudo dos procedimentos, é muito fácil identificar a peça prática profissional, mas identificar as teses é um pouquinho mais difícil, então tem esse problema. Então aqui nós iremos tratar aquela ordem clássica que, repetindo, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as teses, que são as teses preliminares, as teses de mérito e as teses subsidiárias. Teses preliminares, pessoal, de um modo bastante raso aqui, são aquelas que não vão buscar a absolvição do acusado. Não são aquelas teses que vão dizer se o acusado é inocente ou culpado. São teses relacionadas a aspectos formais do processo, né, como nulidades, como ilicitude das provas ou até mesmo causas de extinção da punibilidade. Depois nós temos as teses de mérito, que são aquelas teses que sim irão buscar a absolvição do sujeito, aquelas teses que sim vão tratar sobre a culpa ou a inocência do agente, né, teses relacionadas sobretudo aos elementos do crime, ao fato típico, à ilicitude, à culpabilidade, à autoria, à materialidade. E depois nós temos as teses subsidiárias, que são aquelas teses que dizem respeito, na maioria das vezes, à aplicação
da pena ou a desclassificação da conduta. É basicamente você dizendo para o juiz o seguinte: excelência, caso não concorde com as minhas teses anteriores, caso não decida pela absolvição do meu cliente, que ao menos aplique a pena considerando as seguintes diretrizes, que ao menos fixe um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, que ao menos converta para a pena privativa, para a pena restritiva de direitos, que ao menos desclassifique a conduta do meu cliente para uma infração penal menos gravosa. Isso são as teses subsidiárias, que é a ordem mais adequada, e justamente nós trataremos aqui nessa ordem, beleza? Começando, olha só, pela tese de nulidade pela inobservância do artigo 411, que foi justamente aquela situação onde o juiz inverteu a ordem de audiência, primeiro ouvindo as testemunhas da defesa, para que depois ouvisse as testemunhas da acusação. Por isso estamos diante aqui de uma causa de nulidade, tá? E antes de começar a leitura do texto, é interessante mostrar para vocês, né, a estrutura que nós iremos utilizar para redigir essas nossas teses aqui. Eu sei que muitos de vocês, por conta da ausência de prática jurídica, até sabem identificar, no caso concreto, uma tese, mas tem uma dificuldade muito grande de colocar isso no papel, né? Você sabe que aquilo ali é uma legítima defesa, por exemplo, mas na hora de redigir dá aquela engasgada. Para isso nós recomendamos que você utilize uma estrutura redacional, né, que nós chamamos aqui de silogismo. É um método, é um mecanismo que você pode utilizar para redigir toda e qualquer tese em 3 parágrafos. 3 parágrafos são mais do que necessários para que você esgote ali a sua tese. Isso não quer dizer que se você redigir fora desse padrão vai estar errado. Não, é basicamente um esqueminha, né, uma estrutura, uma estratégia para melhorar o teu desempenho. É basicamente o seguinte: você no primeiro parágrafo trata sobre a norma aplicável, sobre a lei aplicável, sobre o princípio aplicável. No segundo parágrafo, você fala sobre os fatos, né? Os fatos propriamente ditos, aquele acontecimento específico, né, no qual aquela tese vai recair. E no terceiro parágrafo, você faz a subsunção. Você diz como que aqueles fatos narrados se aplicam à norma, ou como que aquela norma não se aplica aos fatos narrados. Então isso nós chamamos de silogismo, né? É uma sequência lógica de narrativa que tende a fazer o candidato, a fazer o aluno trabalhar todas as circunstâncias que serão pontuadas no espelho e economiza tempo, porque você não fica pensando o que vai colocar no papel. Depois de alguns simulados, isso flui e você ganha tempo na tua prova, tá? Então é basicamente essa redação que nós iremos utilizar tanto na peça como também nas questões. Você vai perceber que existe aqui essa repetição. Vamos lá? Do direito da nulidade pela inobservância do artigo 411 do Código de Processo Penal. Determina o artigo 411, tá? Olha só, e aqui eu falo sobre os fatos, sobre a norma, desculpa. Determina o artigo 411 do CPP que, na realização da audiência de instrução, primeiro se realiza a oitiva das testemunhas da acusação e, na sequência, a oitiva das testemunhas da defesa. Falamos sobre os fatos, agora podemos falar sobre Falamos sobre a norma, agora podemos falar sobre os fatos. Ocorre, contudo, que tal ordem foi inobservada pelo juiz ACO, que, por conta do atraso das testemunhas de acusação, realizou primeiro a oitiva das testemunhas da defesa. Falamos aqui, portanto, sobre a norma aplicável. E agora faremos aqui a nossa conclusão, né? Trata-se, pois, de nulidade por inobservância ao artigo 411 do CPP, com fulcro no artigo 564, inciso 4, também do CPP, além de manifesta violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Então, para cada tese que você vai alegar, vai existir o seu respectivo fundamento legal. E nesse caso aqui, além do artigo 411, nós sempre iremos buscar, quando falamos em nulidade, em uma fundamentação específica no CPP, prevista, sobretudo, lá no artigo 564, que trata das nulidades, né, e também dentro da Constituição Federal. Esse 564 traz um rol de hipóteses de nulidade, né, e dentre esse rol aqui, dentro desse rol, você vai ter aqui, ó, esse inciso 4,
mais para o final aqui, que ele vai ser genérico, né? Então vai existir nulidade quando existir, né, olha só, omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Perceba que é uma previsão mais genérica. Então, quando você for analisar uma nulidade e não existir um fundamento legal específico, além da norma violada, não existia um fundamento legal específico dentro do 564, você vai utilizar o 564 inciso 4 porque é genérico, né? Então sempre está, né, na maioria das vezes, está previsto no espelho de correção também esse dispositivo que vai trazer para você uma pontuação interessante. Beleza? Então essa aqui foi a tese da nulidade pela inobservância do artigo 411. Agora, na sequência, nós temos aqui a nossa tese de absolvição sumária e nós já entramos no campo das teses de mérito. Não precisa, dentro do campo do direito, dentro do campo do tópico do direito, fazer mais uma classificação, mais uma subdivisão em teses subsidiárias, teses preliminares e teses de mérito, de modo expresso. Tá? Tópico, subtópico e subtópico do subtópico. Não precisa. Isso vai consumir muita linha de você. Basta que você alegue na ordem mais adequada. Perceba que primeiro trabalhamos aqui a tese de nulidade, que é uma tese preliminar, e na sequência nós iremos tratar uma tese de mérito, que nesse caso é a absolvição sumária, beleza? Não fica criando muito subtópico, porque isso vai consumir linhas importantes para você. Outro ponto importante aqui, não caia na falsa impressão de que necessariamente na sua prova sempre vai ter que existir tese preliminar, sempre vai ter que existir tese de mérito ou sempre vai ter que existir tese subsidiária. Na maioria das vezes existem os três tipos de tese, mas não fique encafifada se eventualmente você não encontrar uma tese de um tipo, uma tese de uma classificação, porque pode ser que realmente não tenha aquela tese, né? Então verifique quais são as teses presentes no seu caso e na hora de trabalhar, alegue na ordem mais adequada, ok? Então aqui, nessa tese de absolvição sumária, nós iremos tratar justamente, né, e utilizar justamente o nosso silogismo. Veja, primeiro falando sobre a norma. Segundo o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, é isento de pena o agente que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão da embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Norma. Agora falamos sobre o quê? Sobre os fatos. É justamente o que se verifica no presente caso. Rodrigo foi completamente embriagado por uma pessoa desconhecida que, na boate em que os fatos ocorreram, colocou substâncias entorpecentes em sua bebida, de modo furtivo, né? Versão esta inteiramente corroborada pelas provas produzidas no processo. Isto é, no momento do crime, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. E aqui, no terceiro, nós fazemos a nossa conclusão, né? Resta afastada, portanto, a imputabilidade de Rodrigo, devendo este ser absolvido sumariamente em razão da exclusão da culpabilidade com fulcro no artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal. Por que aqui nós estamos tratando sobre a absolvição sumária, pessoal? O que quer dizer esse termo absolvição sumária? Tem diferença da absolvição sumária para a absolvição normal? É claro que tem, né? A absolvição sumária, como o próprio nome já diz, é aquela absolvição realizada de modo antecipado, em um momento que não seria, em tese, o mais adequado, mas como as provas são evidentes, como as situações são muito claras, é possível que o juiz, desde já, absolva esse acusado. Então a regra é que o juiz realize essa absolvição apenas no final do processo, depois de todas as peças, depois de todas as manifestações, depois de toda a instrução. Mas é possível que existam essas hipóteses de absolvição sumária. Lá no procedimento comum ordinário, né, nós temos o artigo 397, que também trata dessas hipóteses de absolvição sumária, mas dentro, como eu disse, do procedimento comum ordinário, porque a regra naquele procedimento é a absolvição ao final do processo, com fundamento no 386. Mas aqui estamos falando do tribunal do júri, né? Então, quando falamos em tribunal do júri, em tese, o momento mais adequado para se absolver, né, ou condenar é ao final do tribunal do júri, que será realizado pelo conselho de sentença. Então, os jurados irão decidir se absolve ou se condena. Mas é possível
que, né, em razão de algumas peculiaridades, em razão da manifesta evidência da inocência do réu, o juiz singular, o próprio juiz singular, ao final da primeira fase do júri, realize essa absolvição. E como é antes do momento mais adequado, nós chamamos de absolvição sumária, que é justamente essas hipóteses previstas aqui no artigo 415 do Código de Processo Penal, que é o artigo inserido dentro do capítulo do Tribunal do Júri. Olha só, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, aqui o nosso inciso adequado é o 4, demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então essa é a nossa absolvição sumária. Então, trabalhada aqui a nossa tese de mérito, que é a absolvição, nós podemos trabalhar, portanto, as nossas teses subsidiárias. Né? O que são teses subsidiárias? Já disse. São aquelas teses que você subsidiariamente alega, né? Ah, vá, explicou muita coisa, né? Como eu disse, é basicamente você pedindo ao juiz que, caso não reconheça a minha absolvição, caso não reconheça a nulidade do processo, que ao menos desclassifique a conduta, que ao menos condene por um crime menos grave porque é mais adequado àquela imputação, ou ao menos que reconheça algumas causas de diminuição de pena, ou que ao menos aplique a pena de modo menos gravoso. Aqui no recurso em sentido estrito, em regra, nós não trabalhamos teses subsidiárias relacionadas à aplicação da pena, né? Porque o momento adequado de fazer a dosimetria da pena vai ser lá no final da segunda fase do júri, pelo juiz, depois da decisão do conselho de sentença. Mas aqui acontece que existe uma causa de aumento que foi imputada ao acusado, que, sendo submetido o acusado à segunda fase do tribunal do júri, vai ser mais um trabalho para o advogado convencer os jurados. Então, desde agora, nós precisamos já, né, afastar essa causa de aumento, mas primeiro nós trabalhamos a desclassificação para o crime de lesão corporal, primeiro trabalhando aqui em cima da norma, depois fatos e, por fim, conclusão. Caso as teses anteriormente expostas não sejam acolhidas, requer a desclassificação da conduta de Rodrigo para o crime de lesão corporal seguida de morte, né? Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Ao empurrar a vítima e desferir um soco em sua barriga, Rodrigo teve a intenção de apenas causar lesão, isto é, não houve dolo de causar a morte de João. Houve, na verdade, dolo em relação à lesão e culpa em relação ao resultado morte. Portanto, a conduta de Rodrigo melhor se amolda ao crime previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, devendo os autos serem encaminhados ao juiz singular, vez que o tribunal do júri é incompetente para o julgamento desta infração penal, com fulcro no artigo 419 e 74, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal. Olha só o que diz o 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no artigo 74, parágrafo 1º deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então você vai pedir aqui a remessa dos autos ao juiz competente, que é basicamente o que foi requerido aqui nesse tópico, aqui no último parágrafo desta tese. E quase chegando ao final da peça, nós podemos trabalhar já a nossa tese de afastamento da causa de aumento, porque justamente, como eu já disse para vocês no começo dessa aula, existe a incompatibilidade do crime imputado pelo Ministério Público e a causa de aumento prevista no parágrafo 4º do artigo 121, porque destina-se a crimes culposos, né? E no caso aqui, o crime imputado foi um crime doloso contra a vida. Então começamos com aquela regrinha já conhecida, primeiro norma, depois fatos. O parágrafo 4º no artigo 121 prevê um aumento de pena de 1/3 para quem, dentre outras circunstâncias, deixa de prestar socorro à vítima. Ocorre, entretanto, que esta causa de aumento de pena, por expressa previsão do referido dispositivo, é aplicável apenas ao homicídio culposo e, portanto, incompatível com a imputação de homicídio doloso feita pelo Ministério Público. Deste modo, não sendo acolhidas as teses anteriores, requer o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal. E aqui se encerram as nossas teses e nós entramos no âmbito do fechamento
da peça, né? E você vai fazer aqui o pedido final. No caso, estamos diante de um recurso e nas últimas edições do exame de ordem, nós percebemos que a banca não exigiu que você realizasse um pedido para cada tese trabalhada, tal como em outras peças, né? Então, por exemplo, na peça de memoriais, para cada tese que você trabalhou dentro do corpo da sua tese, você vai fazer o seu respectivo pedido com um fundamento legal. Mas quando estamos diante de recurso, né, nos últimos exames nós percebemos que basta que você faça o requerimento do conhecimento e do provimento do recurso, tal como está aqui nessa redação. Com base no que foi exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso. É claro que se você tiver espaço na sua prova e também tiver tempo, recomendo que você também trabalhe todos os pedidos. Peça a declaração, aqui nesse caso, por exemplo, da nulidade, peça a absolvição sumária, peça as teses subsidiárias e, por fim, peça o conhecimento e o provimento. Você não sabe se a banca vai voltar a pontuar esses pedidos de modo específico. Então, a minha recomendação é que você faça isso quando tiver com tempo e espaço na sua prova, beleza? Mas se estiver limitado, utilize, sobretudo, conhecimento e provimento do recurso. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado OAB, mesma data que você utilizou lá na interposição, afinal de contas, né, você está juntando as duas peças conjuntamente, não é como na prática real, onde você pode primeiro juntar a peça de interposição e depois juntar a peça de razões. Não, aqui você junta as duas peças conjuntamente, para que justamente você não tenha problema de intempestividade, beleza? Aqui, portanto, a gente encerra o estudo da nossa peça, a resolução da nossa peça e podemos passar para a resolução das questões discursivas, tá? Perceba que é o mesmo caderno de provas, né? Inclusive, ressaltando aqui e repetindo, você pode baixar esse caderno de provas pelo site da FGV, pelo site do exame de ordem ou aqui pela descrição do vídeo, né? Você clica aqui embaixo, vai ter um link e basta você clicar que vai ter acesso à página de download, beleza? Bora então, resolvida a peça, vamos começar com as questões. Questão 1. Mesmo esquema, tá? Vou ler o caso com vocês, vou mostrar o padrão de respostas, vou explicar alguns institutos, vou trabalhar também o texto de lei aqui no canto e bora lá. Geraldo, 30 anos, só deixa eu ver que cor que está. Geraldo, 30 anos, constrangeu Eugênia. Primeiro, para esse caso aqui é irrelevante essa idade de 30 anos, mas sempre que aparecer idade, data, mais uma vez digo isso, fica atento, né? Porque geralmente vem uma prescrição, vem uma atenuante, vem situações bem nebulosas na prova, porque quando é uma situação como essa, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês, o exame não vai ficar enfatizando a idade, vai simplesmente jogar para você ali e você vai ter que perceber que aquilo ali é uma atenuante, que aquilo ali é uma extinção da punibilidade, tá? Então, desde do início da leitura, se você bater o olho e verificar que tem a data, que tem a idade, já dá uma grifada de imediato para você ficar atento, porque possivelmente tem alguma tese ali. Nesse caso não tem, já resolvi esse problema aqui, mas é interessante você ficar atento. Geraldo, 30 anos, constrangeu Eugênia, desconhecida que passava pela rua, mediante grave ameaça, tá? Isso aqui é importante. Eu vou até deixar uma cor aqui mais chamativa nessa grave ameaça, porque tem uma relevância dentro desse caso prático profissional. A transferir R$2.000 para sua conta. Diante da grave ameaça, Eugênia compareceu ao estabelecimento bancário com Geraldo e fez a transferência devida, sendo liberada em seguida. Crime de extorsão, tá? Daqui a pouco o caso vai trazer para nós, mas é um crime de extorsão. Eugênia, nervosa, compareceu à sede policial e narrou o ocorrido, sendo instaurado, melhor dizendo, inquérito policial para a identificação do autor dos fatos. Ocorre que Geraldo, no dia seguinte, antes de qualquer denúncia, arrependeu-se de sua conduta e transferiu de volta para a conta de Eugênia todo o valor obtido antes de maneira indevida. Nesse momento, o candidato, quando bate o olho aqui, nessa palavrinha, arrependeu-se, né? O primeiro instituto, ou melhor dizendo, os primeiros institutos que vem à cabeça do candidato, que vem na sua cabeça, é o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, não é? Mas acontece que nesse caso eles são incabíveis, né?
O arrependimento eficaz, ele é previsto aqui no artigo 15, né, na segunda parte. E nesse caso não vai ser cabível porque, evidentemente, esse arrependimento não evitou a consumação. De forma parecida, mas não pelas mesmas razões, o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena, não será também cabível nesse caso, porque, olha só, grifei aqui, ó, tem grave ameaça, e no arrependimento posterior não é cabível a sua aplicação quando existir essa grave ameaça. Veja, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não pode. Quer dizer, então, que o exame colocou isso aí à toa e eu não posso alegar nada? Não, não foi isso que eu disse. Nesse caso aqui vai ter uma atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3, que vai diminuir a pena desse sujeito porque ele reparou o dano. Porque lá naquela atenuante não está condicionada, né? Ela não está condicionada à reparação do dano. Mas isso veremos na resposta, ok? Mas já faço aqui esse esclarecimento. Confirmada a autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Geraldo pela prática do crime de extorsão simples consumada. Essa é a imputação, que para efeitos aqui do caso não tem muita relevância, tá? Sendo decretada sua prisão preventiva em razão da gravidade do fato e da reincidência. Pessoal, só um parênteses aqui, né? Esse caso, assim como alguns dos próximos, né, você vai verificar, vai ficar latente que o crime por si só, muitas vezes, né, a imputação por si só, não é tão importante assim, e sim as teses que recaem sobre aqueles crimes. Por isso que é importante, é relevante, é fundamental você ter um método de aprendizado adequado para a segunda fase, porque é uma prova de tiro curto. Muitas vezes os alunos começam a estudar para a segunda fase como se estivessem estudando na graduação, começam a estudar todos os tipos penais, a mesma ordem vista na faculdade, e isso é ineficaz. É preciso ter um olhar, uma ótica voltada para a prática, né? Então perceba, nesse caso aqui, por mais que você não saiba o que é extorsão simples, ou nos próximos casos, por exemplo, vai ter o crime de concussão, por mais que você não saiba o que é o crime de concussão, não tenha estudado ele especificamente, você consegue resolver aquele caso justamente com as teses, né, da parte geral. Então a parte geral é a chave para você resolver essa provinha aqui. A chave, na verdade, são as teses, porque as teses, quando você conhece elas, você aplica elas na peça e também nas questões discursivas. Por isso que o nosso método de ensino lá no curso de segunda fase, nosso, ele é voltado especificamente para a segunda fase, com ênfase nessas teses. Você aprende essas teses e você aplica na prova, e na peça e nas questões, ok? Fecha aqui o parênteses. Confirmada a autoria, o MP ofereceu denúncia em face de Geraldo pela prática do crime de extorsão simples consumada, sendo decretada sua prisão preventiva em razão da gravidade do fato e da reincidência. Informações aqui não tão relevantes. Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia. O réu permaneceu em sala de audiência, e aqui entra a parte importante, e o reconhecimento foi realizado, vou até marcar isso aqui, e o reconhecimento foi realizado ao final da oitiva da vítima, ainda no local, sob o argumento de que, como havia muitos presos no fórum, não haveria policiais suficientes para transporte dos presos até a sala de reconhecimento. Assim, Eugênia apenas apontou, isso aqui é um absurdo, Eugênia apenas apontou para o denunciado e disse que ele seria o autor. As demais testemunhas esclareceram que não presenciaram os fatos. Pessoal, aqui estamos diante, tá? Nesse trecho azul e rosa aqui no final, estamos diante de uma tese de nulidade, né? O nome disso aqui é a produção de uma prova chamada reconhecimento de pessoas ou coisas. No caso, é o reconhecimento de pessoas. E para realizar esse reconhecimento de pessoas, não é simplesmente colocar o réu ali do lado da vítima na sala de audiência e perguntar para a vítima se realmente foi aquele sujeito que praticou o ato e dizer que sim ou não, tá? É preciso, para fazer esse reconhecimento de pessoas, a observância de uma série de formalidades previstas na lei, né? E essas formalidades estão previstas lá no artigo 226, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, justamente o artigo 226, e deve ser observada, né? Devem ser observadas essas formalidades sob pena de nulidade, que foi justamente o que aconteceu aqui. Então, por exemplo, eu não vou ler aqui o artigo 226 inteiro, tá? Deixo para você aí fazer
a leitura do artigo aí no seu Vademecum, que eu espero que esteja aberto, mas dentre essas formalidades previstas no artigo 226, né, uma delas é a necessidade de colocar esse acusado ao lado de outras pessoas que tenham características semelhantes a desse acusado, para que justamente exista ali a imparcialidade e exista o maior nível de precisão possível por parte da vítima. Então a vítima vai olhar ali diversas pessoas, todas elas parecidas, né, de acordo com a descrição que ela forneceu anteriormente ou descrição que testemunhas forneceram, e ela vai indicar, ó, é aquele sujeito. Então se, por exemplo, o acusado é um homem com cerca de 1,60 m, né, um homem baixinho, que ele é ruivo, um pouquinho gordinho, né, nem magro, mas também nem muito gordo, enfim, médio, com algumas pintas e uma tatuagem no braço, você deve colocar outros homens com essas mesmas características ao lado desse sujeito. Então, isso não foi observado aqui, foi feito na própria sala de audiência, quando que, na verdade, o reconhecimento tem que ser feito em lugar especial para isso. Então, aqui estamos diante também de uma tese de nulidade, ok? Bom, continuando aqui, e isso nós iremos trabalhar, tá? Daqui a pouco chegamos nas questões propriamente ditas. Com base no reconhecimento realizado, o réu foi condenado nos termos da denúncia, sendo aplicada a pena base de 4 anos, pena intermediária de 4 anos e 3 meses em razão da reincidência. E aqui é importante, ó, não sendo reconhecidas atenuantes ou agravantes, tá? E é preciso que seja reconhecida a atenuante da reparação do dano. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, o regime inicial aplicado foi o fechado. Intimado da sentença, esclareça na condição de advogado de Geraldo, em atuação em recurso de apelação, os itens a seguir. E tem qual é o argumento de direito processual? Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado para questionar a produção probatória em audiência? Justamente a questão da nulidade, né? Porque houve ali a inobservância do artigo 226 em relação ao reconhecimento de pessoas. Item B. Qual argumento de direito material poderá ser apresentado caso mantida a condenação em busca da redução da pena? Justamente a atenuante da reparação do dano. Como que fica isso colocado em caso, tá? Primeiro, eu vou dizer para vocês aqui que em relação às questões discursivas também existe uma estrutura redacional que nós recomendamos que você utilize. Veja que é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, é uma estrutura de redação muito parecida com o silogismo que nós já vimos no início da aula para a peça. A diferença é que aqui nós colocamos um parágrafo a mais, tá? Então, aquela estrutura vai permanecer a mesma. Norma, fatos e conclusão, né, subsunção. A diferença é que aqui nas questões nós iremos incluir um parágrafo inicial, onde nesse parágrafo inicial, que vai ser sucinto, nós já iremos mostrar para o corretor qual é a tese que você vai trabalhar naquela resposta, né? Mais uma vez repetindo, não é uma questão obrigatória, você não precisa obrigatoriamente tratar a resposta, responder nessa estrutura, ok? Mas, como eu disse, é um modelo para que vocês forneçam uma resposta completa, com lógica jurídica, né, que enfim, forneça ali todos os elementos do espelho que o avaliador está buscando. Tem gente que fornece uma resposta sucinta e considerada a resposta correta, tá? Só que muitas vezes, quando o aluno cai nesse excesso, né, de redução, ele acaba sendo prejudicado porque ele não expõe todos os argumentos previstos no espelho, e esse aqui é um método de redação que você pode utilizar para esgotar a sua resposta. Sobretudo se você estiver com tempo, mas isso você ajusta durante os simulados, ok? Então, o que o item A exige? Ele exige um argumento de direito processual, e aqui é justamente a questão da nulidade. Perceba o primeiro parágrafo. O argumento a ser apresentado é a nulidade da instrução por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. E aqui nós começamos a nossa redação, né? A referida norma estabelece uma série de formalidades para a realização do reconhecimento de pessoas, como, por exemplo, a necessidade de se colocar o acusado ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança. Falamos aqui sobre a norma. E o meu mouse está bem esquisito aqui hoje. Não obstante, ocorre que essas formalidades não foram observadas no caso.
O reconhecimento foi realizado na própria sala de audiência ao final da oitiva da vítima, com esta apontando para o acusado e dizendo que seria ele o autor dos fatos, né? Aqui falamos sobre os fatos e agora fazemos a conclusão. Trata-se, portanto, de manifesta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, devendo a nulidade ser declarada com fulcro no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, né, o 564, inciso 4, que nós já trabalhamos aqui anteriormente. Lembre-se que é um fundamento genérico para a nulidade quando não existir um argumento ou um inciso específico lá no 226, ok? E aqui na B, ela pede para nós um argumento de direito material, que é justamente o reconhecimento daquela atenuante, né? Olha só, deve ser alegada a necessidade de reconhecimento da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Vamos então ao artigo 65. Olha só, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, inciso 3, ter o agente, né, a linha B, procurado por espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano, que foi isso aqui, ó, antes do julgamento reparou o dano, e aqui não é condicionada à existência de crime que não tenha violência ou grave ameaça, por isso que é cabível, né, e essa é a resposta que nós iremos fornecer agora. Deve ser alegada a necessidade de conhecimento da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Bora para a norma. O citado artigo determina que terá atenuada a sua pena o agente que, por sua espontânea vontade e eficiência, antes do julgamento tenha reparado o dano. Falamos sobre a norma, falamos agora sobre os fatos. É o que se verifica no caso, vez que Geraldo, no dia seguinte aos fatos, transferiu de volta para a conta de Eugênia o valor antes obtido e, por fim, faça aquela subsunção, né? Tem direito o agente, portanto, ao conhecimento da referida atenuante. Questão 1, devidamente resolvida. Bora para a questão 2. Seguinte, Flávio figurava como indiciado em procedimento em que se investigava a prática do crime de concussão, né? Temos aqui, portanto, uma imputação ao nosso cliente Flávio, aparentemente será o nosso cliente. Após não mais ter disponíveis outros meios de investigação, né, não tinha disponíveis outros meios, o Ministério Público formulou requerimento de interceptação das conversas telefônicas de Flávio, sendo o pedido deferido pela autoridade judicial pelo prazo de 10 dias. Né? Estamos diante aqui, portanto, de interceptação telefônica, um tema bastante cobrado na segunda fase, que aparentemente, pelo primeiro parágrafo, não existe nenhuma ilegalidade, está dentro do prazo, né, prazo de 10 dias, foi requerido aqui de modo devido, o crime é concussão, prevê uma pena de reclusão, também não existiam outros meios de investigação, então está tudo certo em relação à interceptação até o presente momento, até o requerimento. No período interceptado, todas as conversas de Flávio foram transcritas, né? Olha só, todas as conversas de Flávio foram transcritas, inclusive a que vai ser narrada na sequência. Em uma das conversas interceptadas, Flávio mantinha contato com seu advogado e confessava a autoria do crime de concussão, né? Olha só, então Flávio estava falando com o seu advogado por telefone, né? E nesse diálogo ele confessou que era o autor do crime de concussão, solicitando orientação jurídica, sendo possível perceber que o João não teria qualquer conhecimento anterior àquela prática delitiva, né? Então, João é o advogado, Flávio é o acusado do crime de concussão, e nesse caso aqui o Flávio ligou para o seu advogado requerendo ali uma consulta jurídica, né? Solicitando algumas informações sobre o crime, e ficou evidente que o João ele não tinha qualquer envolvimento com essa infração penal, de modo que estamos diante aqui, por exemplo, de uma violação ao sigilo das telecomunicações, porque você só pode interceptar e depois transcrever, só pode transcrever essa interceptação com um advogado se o advogado ele tiver relação com aquele crime que está sendo investigado, né? Porque se for apenas consulta jurídica, esse diálogo dessa interceptação não poderá ser transcrito, que é justamente o que aconteceu aqui, e por isso que estamos diante dessa prova ilícita.
A partir do teor das transcrições da conversa de Flávio, o Ministério Público ofereceu denúncia em favor do mesmo, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão. Ao tomar conhecimento da denúncia, Flávio contata seu advogado, que tem acesso ao procedimento, inclusive ao teor das transcrições obtidas a partir da interceptação das conversas telefônicas. Ponto. Durante a instrução, após requerimento do MP, o juiz determina, e aqui é mais um pequeno absurdo, o juiz determina, sem anuência do acusado e sua defesa, que seja realizada perícia de voz em Flávio para confirmar que ele seria um dos interlocutores da conversa, intimando-o para apresentar a gravação e servir de paradigma para o exame, tá? Por que que isso aqui não pode ser realizado? Por que que estamos diante de uma ilegalidade, né? Por que que o juiz não pode fazer isso? Porque ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é o princípio chamado de nemo tenetur sed tegere, né? O sujeito não pode ser obrigado a praticar condutas positivas que incriminam a si mesmo. O reflexo disso que temos em nosso ordenamento jurídico previsto de modo expresso é o direito ao silêncio previsto lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 63, se eu não me engano, né? Então o sujeito não pode ser constrangido contra a sua vontade a produzir prova contra si mesmo. Por isso que essa ordem do juiz aqui foi ilegal e essa será uma das nossas teses. Considerando apenas as informações expostas, responda na condição de advogado de Flávio aos itens a seguir. A. Qual o argumento a ser apresentado para questionar a prova obtida a partir da interceptação das comunicações telefônicas? Justamente essa inviolabilidade das comunicações, né, que vai causar aqui a ilicitude da prova. Então, se é uma prova ilícita, você deve requerer o desentranhamento dessa prova dos autos. Veja, deve ser alegada a ilicitude da prova que foi obtida com violação ao sigilo das comunicações telefônicas. O Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, em seu artigo 7º, inciso 2, determina que é direito do advogado a inviolabilidade telefônica quando relativa ao exercício da advocacia, né? Que é justamente esse artigo aqui, o artigo 7º, são direitos do advogado, inciso 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, a sua correspondência eletrônica, telefônica e telemática, ok? A não ser, é claro, que o advogado esteja envolvido naquela infração penal. Aqui falamos, portanto, da norma. Na sequência, iremos abordar os fatos. No presente caso, ocorreram transcrições da conversa entre Flávio e seu advogado, onde aquele, ao confessar a autoria do crime, solicitava auxílio jurídico. Trata-se, pois, de relação entre advogado e cliente protegida pela inviolabilidade, né? Ou seja, essas conversas não poderiam ser transcritas e inseridas dentro desse processo. Deste modo, a prova deve ser declarada ilícita e desentranhada dos autos por violação ao artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da OAB e artigo 5º, inciso 61, né? Eu falei 63, mas é 61. Ou digitei errado aqui, vamos verificar qual que é. Até marquei aqui, ó, é 63, ó. Aqui tá errado, pessoal, não é 60, aqui tá 66. Ah, não, tá certo aqui, essa aqui é outra questão. Esquece. Vamos verificar aqui que trata isso aqui. Tá certo, ó. É isso mesmo. É 66 isso aqui, ó. 56, tô maluco, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Então, é 56, inciso 56 do artigo 5º, que vai fundamentar essa resposta das provas ilícitas. É que o 63, e aqui foi a minha confusão, né? O 63, ele vai fundamentar o item B da resposta, ok? Que daqui a pouco nós veremos. Mas antes de falar desse item B, eu quero fazer aqui um parênteses em relação a essa questão 2. Eu, particularmente, né, eu, Lucas, entendo que essa questão aqui, ela é nula, né? Por quê? Porque ela é fundamentada, sobretudo, no Estatuto da OAB, e nesse exame de ordem não tinha previsão do Estatuto da OAB no edital da segunda fase, no edital do exame de ordem para a segunda fase em Direito
Penal, ok? Então, se está previsto no edital, ok. Se não está, eu acho que o mais justo seria declarar a sua nulidade, tá certo? Que também se fundamenta em outros dispositivos, mas não foi isso que aconteceu. A FGV manteve essa questão aqui, beleza? Mas, como está ainda na prova, eu tive que resolver e, enfim, creio que nas próximas edições irá ocorrer a previsão do Estatuto da OAB, se bem que se a FGV fizer isso, vai estar tirando o próprio pé, né? Vai estar confessando que errou no exame anterior, embora tenha a previsão do Estatuto da OAB na primeira fase, né? Então entra nessa discussão, mas eu acho que o mais justo, no fim das contas, seria a anulação desse dispositivo aqui, ok? E agora sim entra no 63, olha só. O que requer aqui o item 2, o B? Existe argumento a ser apresentado para questionar a decisão do magistrado que determinou a realização da perícia de voz? Sim, pessoal, que é justamente aquele argumento do nemo tenetur sine tegere, o sujeito não pode produzir prova contra si mesmo. Veja, sim, existe. A determinação do juiz não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico. Perceba que nessa resposta aqui eu já não obedeço o nosso silogismo, né? O nosso 4P, a técnica dos 4 parágrafos para as questões, o que não quer dizer que a resposta está errada. Veja, utilize quando você achar mais conveniente. Houve aqui violação ao princípio do nemo tenetur sine tegere, vez que o juiz determinou que fosse realizada a perícia de voz no acusado sem anuência deste, obrigando o réu a produzir prova contra si mesmo, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal e artigo 8, item 2, a linha G, do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Professor, se eu só fundamentei no artigo 5º, inciso 63, eu tenho pontuação, eu teria pontuação? Sim, né? Quando existem 2 ou mais fundamentos legais para um mesmo argumento na prova, a banca atribui ponto para quem citou qualquer um desses 2 argumentos, ok? Trata-se, pois, de determinação ilegal. E aqui a gente encerra a questão 2 e pode passar para a questão 3. Bora ler o texto e depois mostrar o padrão de respostas. Carla, funcionária de determinado estabelecimento comercial, inseriu em documento particular informação falsa acerca da data de determinado serviço que teria sido prestado pela empresa em busca de prejudicar direito de terceiro, sendo realmente a inserção da informação de sua responsabilidade. Descobertos os fatos pelo superior hierárquico de Carla, foi apresentada a notícia crimes em favor da funcionária, que veio a ser incursa, denunciada como incursa nas sanções previstas nas sanções penais do artigo 298 do Código Penal, que é o crime de falsificação de documento particular. No momento da citação, o oficial de justiça compareceu ao endereço fornecido pelo MP, sendo que constatou, na primeira vez que foi ao local, que Carla residia, mas que estava se ocultando para não ser citada. Diante disso, certificou tal ato e foi determinada a citação por edital, pelo magistrado. Carla é informada do teor do edital por uma amiga que trabalhava no Tribunal de Justiça e procura você como advogado ou como advogada para prestar assistência jurídica. Ok, pessoal? Antes de iniciar a leitura aqui dos itens, 2 teses se constatam. A primeira aqui, em relação à desclassificação, que é essa marcada com o grifo rosa, é um pouco mais difícil de você identificar de imediato, a não ser que você conheça muito bem os tipos penais e a não ser que você fique lendo ali os tipos penais ao redor do 298, tá? Esse 298, como dito pelo próprio exame de ordem, ele é o crime de falsificação de documento particular, né? Olha só, 298, artigo 298, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, reclusão de 1 a 5 anos. Acontece que essa conduta aqui da Carla melhor se amolda ao crime de falsidade ideológica prevista aqui no artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que deveria constar ou nele inserir, olha só, ou nele inserir, tal como Carla,
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, que era obrigação, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tá? Então, essa conduta melhor se amolda ao artigo 299. Mas, professor, não seria aqui a mesma pena? Qual seria a vantagem de desclassificar para o crime de falsidade ideológica? Você acha que é a mesma pena porque você teve preguiça de ler o preceito secundário inteiro. Olha só, reclusão de 1 a 3 anos e multa, tal como aqui a falsificação do documento particular, reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Olha só, 1 a 5 anos e multa. Mesma coisa do 299, mas é 1 a 5 anos e multa se o documento é público. No caso, o documento é particular e na continuação do texto, ó, é pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Né? Se o documento é particular, é 1 a 3 anos e multa. Por isso que é mais interessante você promover essa desclassificação, porque a conduta melhor se adequa ao crime de falsidade ideológica. Outra tese é essa ilegalidade, essa nulidade da citação por edital, por parte do magistrado, né? No caso aqui, ó, veja esse trecho. No momento da citação, o oficial de justiça compareceu ao endereço fornecido pelo MP, sendo que constatou, né, veja, constatou na primeira vez que foi ao local que Carla lá residia, mas que estava se ocultando para ser citada. Né? Nesse caso aqui, pessoal, para você citar por edital, é preciso que o sujeito esteja em local incerto e não sabido, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Né? Se o sujeito não está em local incerto ou não sabido, não cabe a citação por edital. Veja, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias, mas é preciso que seja constatado que o réu está em local incerto e não sabido. Nesse caso aqui, ó, o oficial ele constatou que a Carla estava se ocultando para não ser citada. Se ela estava ocultando para não ser citada, né, a citação mais adequada aqui seria, portanto, a citação por hora certa, se na próxima vez que o oficial de justiça fosse citar ela, também verificasse mais uma vez que ela estaria se ocultando. Aí se promoveria a citação por hora certa na forma do artigo 362. Veja, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação de hora certa na forma prevista lá no Código de Processo Civil. Então, essa citação por edital, ela é nula porque Carla estava no local certo e sabido, apenas estava se ocultando. E se continuasse se ocultando, ela poderia ser citada por hora certa. Então são essas as duas teses que nós iremos colocar aqui no item A e no item B. Item A. A citação de Carla foi realizada de forma válida? Justifique. Não, não foi. Veja, a citação de Carla não foi válida. Estabelece o artigo 361 do CPP que a citação por edital deve ser realizada se o réu não for encontrado, ou seja, é preciso que ele esteja em local incerto e não sabido. No caso em análise, o oficial de justiça constatou que Carla residia no local informado pelo Ministério Público, mas estava se ocultando. Não é, portanto, hipótese de citação por edital. Ademais, se a denúncia continuasse se ocultando, a modalidade adequada de citação seria a por hora certa, prevista no 362 do CPP. Por tais razões, deve ser reconhecida a nulidade da citação. Item B, qual argumento de direito material a ser apresentado para questionar a capitulação delitiva? Simples, né? É a desclassificação. O argumento a ser apresentado é a desclassificação da conduta de Carla para o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. Carla não falsificou documento particular, mas sim inseriu informação falsa em documento verdadeiro. Assim, sua conduta melhor se amolda ao tipo previsto no artigo 299 do Código de Processo Penal. Questão simples, inclusive perceba que eu não tratei aqui essa resposta, não redigi essa resposta nos moldes da técnica utilizada anteriormente, ok? E agora nós vamos para a última questão da nossa prova. E essa questão aqui é aquela famosa questão, a banca tá de sacanagem, né? Por quê?
Olha o tamanho dessa questão aqui, é uma prova que já é extensa, a questão é cheia de terminologia, cheia de complicação, olha isso, tem até o lote de fabricação do produto que, no fim das contas, não serve de nada na questão, tem 6 parágrafos, a questão cheia de complexidade, cheia de detalhes, só para confundir você, e no fim das contas a questão é mais simples. Nesse caso aqui, pessoal, nessa questão 4, eu vou começar com uma ordem invertida. Eu vou começar pela resposta e depois eu leio a questão para vocês entenderem como que é fácil, né? O primeiro argumento aqui, nesse caso, diz respeito à necessidade de realização de exame pericial, de perícia. Os crimes que deixam vestígios, né, aqueles crimes chamados de não transeuntes, crimes que deixam vestígios materiais, para que seja comprovada a sua materialidade, é indispensável a realização de perícia. É indispensável, é necessária a realização de perícia. Se não for realizada a perícia nesses crimes que deixam vestígios, né, estaremos diante de uma nulidade. E é o que aconteceu aqui, né? É um crime que deixou vestígios, não foi realizada a perícia e estamos diante da nulidade. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o fato de que, se para constatar a materialidade, para provar a materialidade, é preciso você fazer esse exame de corpo de delito, esse exame pericial, né? Se não foi feito esse exame pericial e não tem outras provas no processo, quer dizer que falta a materialidade. Se falta materialidade, falta prova de que os fatos aconteceram, falta prova de que os sujeitos concorreram para a prática daquele fato e deve ser o sujeito absolvido. Então esse é o segundo argumento, a ausência de prova sobre a materialidade e a absolvição dos sujeitos. É só isso. Aí, para chegar nessas respostas, a banca ela joga isso aqui na sua cara e faz você se confundir inteiro e tremer as suas pernas, ok? Mas é basicamente essas as respostas para as questões e a gente vai dar uma lidinha bem rapidinho nesse caso que é enorme. E deixa para colocar no final, né? Quando a cabeça já está fervendo na prova. Renato e Abel, né, aqui no caso serão os dois acusados, foram denunciados pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, por terem exposto à venda na farmácia em que eram sócios diversos frascos de medicamentos fitoterápicos para tratamento urinário que estavam corrompidos, né? Então esses frascos de medicamento estavam corrompidos e, portanto, eles incorreram, né, a priori nesse dispositivo penal, que é o artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal, que tem uma pena gigante, né, pena de 10 anos ali, conforme veremos daqui a pouco. Aí a banca de brinde coloca o lote de fabricação, o R031FT Plant. Pelo amor de Deus, para que colocar isso aqui, né? A vigilância sanitária, ao fiscalizar aquela farmácia, perceba que é a vigilância sanitária, tá? Ao fiscalizar a farmácia, apreendeu os referidos medicamentos e encontrou um aviso enviado pelo fabricante, isso antes do processo, informando que os medicamentos relativos àquele lote não se achavam em condições para consumo por estarem corrompidos, devendo serem recolhidos e devolvidos. Na instrução criminal, agora dentro do processo, né, questão um pouco mal redigida, porque isso aqui tinha que ser antes, né, essa parte da vigilância. Na instrução criminal foram ouvidos os agentes da vigilância sanitária que fizeram as apreensões, os quais declararam ter recebido diversas reclamações de consumidores que compraram o medicamento relativo ao lote de fabricação, um monte de letra, pois se sentiram mal. Ouvidos, os farmacêuticos do fabricante disseram que, feita a análise, constataram que o medicamento daquele lote estavam corrompidos e recomendaram aos comerciantes que o adquiriram que efetuassem a devolução. Até agora, nada de exame de corpo de delito, né? Perceba que, inclusive, você trabalhar essa tese de necessidade de exame de corpo de delito é difícil, né? A sua identificação, porque é bem suave dentro da prova. Foi ouvida uma testemunha de defesa, ou seja, o gerente da farmácia que recebeu o aviso do fabricante. Ele esclareceu
que não abriu a correspondência e nem deu ciência do recebimento ao farmacêutico da loja. Interrogados, os réus negaram a autoria, alegaram que desconheciam qualquer irregularidade no medicamento, do lote de fabricação, declararam que não receberam qualquer reclamação de clientes, considerando que 15 dias e 15 unidades do lote foram comercializadas. Além disso, pesquisaram e não encontraram reclamações no PROCON relativa a esse fato. A corrupção do referido medicamento ficou demonstrada nos autos pelos documentos laboratoriais do fabricante. E é aqui que está a chave do problema, né? Essa corrupção do medicamento ficou comprovada, né? Ou melhor, não ficou comprovada, ficou ali informada no processo por meio dos documentos do próprio fabricante. Então, assim, não houve judicialização da prova, não houve o exame de corpo de delito dessa infração penal, não houve o exame, não houve a perícia dos medicamentos que é exigido, porque é um crime que deixa vestígios materiais. Você tem ali o vestígio material, que é o próprio medicamento, então, portanto, deveria ter sido realizado esse exame. E se não foi realizado o exame, falta materialidade, falta, portanto, prova. Justamente esse é o segundo argumento do processo. Inclusive, alguns alunos trabalharam a tese de erro de tipo, que também é aceita, né? Foi aceita pela FGV, então também é cabível a tese de erro de tipo, porque, enfim, os agentes desconheciam elementares do tipo, desconheciam que os medicamentos eram corrompidos. Beleza? Vamos lá? Item A. Em razões recursais defensivas, que eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar? Justamente a nulidade, né? Porque não foi realizada o exame de corpo de delito. Veja, como preliminar, deve ser alegada a nulidade em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito. Determina o artigo 158 do CPP que será indispensável a realização do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios. No caso em análise, trata-se de infração classificada como não transeunte, isto é, infração que deixa vestígios materiais. Como não foi realizada a perícia, estamos diante de uma nulidade por inobservância ao artigo 158, com fulcro no 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Faltou mencionar aqui Código de Processo Penal, mas enfim, é do Código de Processo Penal. Vamos dar, portanto, uma analisada nesses dispositivos para que você entenda melhor de onde estamos tirando esses nossos argumentos. O bom é que não tem aqui, né, o artigo 158 para mim. Mas enfim, vamos descer até o final e vamos achar. Ó, artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Perceba que nenhum acusado aqui confessou também essa infração penal. E o fundamento da nulidade em si é o artigo 564. Né? Lembre-se que aqui nós não precisaremos utilizar o inciso 4 do 564, porque nós temos um inciso específico que é o inciso 3, a linha B. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. 3. Por falta das fórmulas ou termos seguintes, a linha B. O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então perceba que estamos diante, portanto, de uma nulidade. Segundo argumento, com vistas à absolvição de Renato e Abel, quais temas de direito material poderiam ser alegados? Justamente, nós trabalhamos aqui a absolvição dos réus por conta da ausência da materialidade, né? Resposta bem simples aqui, como não houve comprovação do crime por falta de prova pericial, Renato e Abel deverão ser absolvidos em razão da ausência da prova acerca da prática do crime, com fulcro no artigo 386, inciso 5 do CPP. O que diz esse 386, inciso 5? Só para eu fazer aqui um esclarecimento, né? 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Né? Esse aqui foi o fundamento que a banca trouxe no espelho de correção. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, né, teria que ser pelo menos
o inciso 2, né? Não haver prova da existência do fato, porque não houve prova da materialidade, né? Então eu acho particularmente que seria mais adequado o 2, mas o 5 também, de certa forma, é adequado e foi o que a banca trouxe ali como previsão no espelho de correção. Então, basicamente, pessoal, essa foi a nossa provinha, tá? Se você gostou, me ajuda, tá? Se esse vídeo te ajudou, se essa aula te ajudou, ajuda a gente, não custa nada, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta também o vídeo, deixa um comentário bacana se você gostou do vídeo e se tem interesse em conhecer o nosso curso de segunda fase, clica no link, clica no site, né, que está aqui na descrição ou acesse diretamente por www.cebrian.com.br e conheça o nosso curso de segunda fase para o exame de ordem. Nesse momento, as turmas estão abertas para o 35º, repescagem ou regular, tem os simulados, correção individualizada desses simulados, tem a mentoria via WhatsApp, videoaulas e apostilas PDF, ok? Conheça o curso, todas as informações estão na página. Espero que tenha gostado. Me siga lá no Instagram também, @prof.cebrian. Eventualmente faço sorteios de bolsas, solto conteúdos interessantes. Aguardo você lá. Se tiver alguma dúvida, manda também pelo Instagram. Sempre que possível, respondo vocês por lá. Mais uma vez, @prof.cebrian. Manda lá a tua dúvida que eu vou te responder assim que possível, beleza? Vou ficando por aqui e aguardo você na próxima aula. Até mais. Fui!